Ninguém que investe há menos de 20 anos teve acesso à oportunidade que está se abrindo nesse exato momento. A taxa Selic acabou de chegar ao maior patamar em quase 2 décadas. Só para você entender a dimensão disso, a Selic atual está mais alta do que durante a crise de 2016, quando a Selic chegou a bater 14,25%. Atualmente, temos os juros reais entre os mais altos do mundo, uma inflação, ao que tudo indica, sendo controlada e uma iminente inversão em uma das maiores curvas de juros. E isso tudo destrava oportunidades gigantes na renda fixa, mas principalmente no mercado de ações e fundos imobiliários. Enquanto está todo mundo correndo para o CDI, achando que é o caminho mais seguro, quem entende o jogo está se posicionando para capturar os maiores ganhos dos últimos anos. Nesse vídeo aqui você vai entender brevemente por que a Selic está subindo tanto e se ainda tem espaço para subir mais, mas principalmente por que você deve fugir do CDI justo agora que está todo mundo correndo para lá. E antes de começar aqui de fato ao conteúdo do vídeo, se você quiser aprender a investir independente do cenário e montar uma carteira com bons ativos que vão te gerar renda mensal caindo na tua conta todos os meses, eu preparei uma aula gratuita, bem objetiva e direto ao ponto, onde eu te explico como eu faço isso através da minha análise pessoal. Se você quiser aprender para receber o seu acesso gratuito, basta me mandar um oi aqui no WhatsApp que eu te envio o teu acesso por lá. Vamos lá, por que a Selic está subindo tanto? Para te responder essa pergunta, você precisa antes entender o que é a taxa Selic, que de forma objetiva, a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros da nossa economia. Então, quando a Selic está alta, todas as outras taxas de juros tendem a acompanhar, a mesma coisa o inverso. Quando a Selic está baixa, as outras taxas da economia tendem a ficar baixa também. Então, compreendido isso, fica mais fácil da gente entender o porquê que a taxa Selic está subindo tanto. Por ela ser a principal taxa de juros da nossa economia, ela também é a principal arma que o Banco Central tem para tentar controlar a inflação. E a inflação, eu acho que eu nem preciso explicar aqui em detalhes, porque muito provavelmente você já deve ter sentido ela aí na prática no seu dia a dia. Se a gente volta um ano atrás, você conseguiria comprar uma quantidade X com o valor de R$ 100 e hoje você já não consegue mais comprar aquela mesma quantidade, porque está tudo muito mais caro ou, em outras palavras, o nosso poder de compra está diminuindo, o nosso dinheiro está perdendo poder de compra. E assim, só para você entender, a inflação ela é um movimento normal que acontece em vários outros países. Porém, aqui no nosso país, a gente tem uma meta, ou seja, teoricamente, um teto de até onde a inflação deveria ir. Do contrário, a gente pode ver os itens disparando muito de preço e a população não conseguindo ali manter o consumo básico. Então, todos os anos, o Banco Central tem uma meta de inflação a qual ele deve observar e tentar se manter dentro daquela meta. Para esse ano de 2025, o Banco Central tem uma meta de inflação de 3%, porém considerando ali uma margem de desbalanceio de 1,5 para cima, como também 1,5 para baixo. Então, na prática, a inflação para 2025 pode variar de 1,5 até 4,5 pontos. Porém, ao que tudo indica, essa meta para a inflação desse ano não vai ser atingida novamente. Porém, apesar disso, é o dever do Banco Central garantir o controle da inflação, e ele consegue fazer isso justamente através da nossa taxa Selic. Então, na prática, vai ser assim: taxa Selic alta, todas as outras taxas sobem também, como a taxa do financiamento, taxa do cartão de crédito, taxa do cheque especial. Então, automaticamente, a gente vê uma diminuição da demanda por esses serviços. Afinal de contas, está tudo mais caro, ou seja, o crédito está mais caro. Então, as empresas ficam repensando ali se querem realmente investir em expansão. Consequentemente, não fazendo isso, acaba tendo uma oferta menor de emprego, mais gente desempregada, ou seja, menos dinheiro em circulação, que acaba desaquecendo a nossa economia. Por outro lado, nesse mesmo cenário, as taxas dos investimentos também sobem, então fica muito mais atrativo deixar o dinheiro paradinho rendendo. Atualmente, a gente já consegue investimento com liquidez diária e segurança, rendendo líquido acima de 1% ao mês. Porém, já vou te explicar que nesse momento não é a melhor opção para você alocar o seu dinheiro. Então, de forma resumida, o Banco Central
vem atuando com uma política monetária preventiva, mas a pergunta que fica é se ainda tem espaço para a Selic continuar subindo, já que a inflação, como a gente viu, ainda está longe de caminhar para a meta. Então vamos lá, para a gente entender aqui se ainda tem espaço para a taxa Selic subir mais, vamos dar uma olhada no Boletim Focus, que inclusive acabou de sair um agora, no dia que estou gravando esse vídeo, que é em plena segunda-feira. O Boletim Focus, ele é divulgado toda segunda-feira e ele traz ali o comportamento das projeções do que é que o mercado espera para cada um dos indicadores. Então a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é o movimento do IPCA. Afinal de contas, é esse movimento que vai definir se a taxa Selic ainda tem espaço para subir mais ou não. No caso aqui, há 4 semanas atrás, o esperado para o IPCA de 2025 era de 5,57. Há uma semana ele caiu, foi para 5,51 e hoje caiu ainda mais. O esperado agora é que a inflação feche 2025 em 5,50. Ainda é uma projeção bem acima do teto da meta, porém é uma projeção que vem caindo com o passar das semanas. Há pouco tempo atrás, o mercado estava bem mais pessimista e agora a gente já vê aqui que o mercado está projetando aí uma certa queda no IPCA para 2025. E automaticamente, se está existindo essa projeção de que o IPCA venha a ser reduzido, a gente vê esse movimento acontecer também na taxa Selic. Afinal, se a inflação está descendo, não tem por que manter a taxa Selic muito acima. Então, há 4 semanas, a projeção da Selic para 2025 era de 15%. Tinha muita gente, inclusive muitos economistas, que projetavam a Selic a 16% ao ano, mas há uma semana essa projeção caiu para 14,65% e hoje ela se manteve aqui também, fechando aí 2025 em 14,75%. Então, de forma geral, as expectativas pararam de piorar e começaram a mostrar uma queda. Então, ao que tudo indica, estamos aqui muito próximo do fim do ciclo de alta da taxa Selic. Obviamente que esse cenário pode mudar nos próximos meses, dependendo ali da inflação, do câmbio e do fiscal. Porém, o que a gente vê nesse momento é uma janela de oportunidade prestes a se fechar. Então, vamos entender aqui agora o ponto-chave desse vídeo. Por que você deve fugir do CDI agora, justamente quando a Selic está em uma das maiores taxas dos últimos 20 anos. Só para você entender, se você caiu aqui de paraquedas, o CDI ele é atrelado à nossa taxa Selic. Então, quando a Selic está alta, consequentemente, o CDI também vai estar muito elevado. Basicamente, a diferença ali na prática é de 0,10% a menos para o CDI em relação à Selic. Então, atualmente, com a Selic em 14,75%, nós temos um CDI em 14,65% ao ano. Porém, apesar dessa baita rentabilidade, não é no CDI que você vai encontrar a melhor relação risco-retorno. E para você entender o porquê disso, basta você saber que a nossa economia, assim como qualquer outra, ela é feita de ciclos. Então, o investidor comum, ele olha apenas para o agora, para o momento atual, para onde a manada está indo. Porém, o investidor inteligente, ele olha de uma forma macro e entende os ciclos econômicos. E uma coisa incontestável é que ciclo de juros como esse que estamos vivendo agora é simplesmente muito raro de acontecer. Então, nesse momento que estamos vendo uma das maiores taxas de juros das últimas 2 décadas, você vai ver que o efeito manada da maior parte dos investidores é justamente correr para a renda fixa, para os investimentos em CDI. Porém, o que você deve fazer neste momento é justamente o movimento contrário e começar a fugir do CDI. O CDI ele é a zona de conforto, ele protege, mas não multiplica o teu patrimônio. Mas Raíssa, responde então, pelo amor de Deus, onde que eu tenho que investir agora nesse momento se não é no CDI? Bom, vamos lá, vou te mostrar aqui na prática então, e a gente vai começar vendo que existem muitas oportunidades dentro da própria renda fixa. E a primeira oportunidade que você vai encontrar dentro da renda fixa é justamente nos títulos pré-fixados e nos títulos híbridos atrelados à inflação. No caso aqui, peguei o Tesouro Pré-fixado 2028 como exemplo e perceba que existe uma correlação inversamente proporcional em relação à taxa e o preço daquele título. No caso aqui, você consegue ver um movimento de queda nas taxas nos últimos 90 dias, porém, se a gente clica em preço, você vai ver o movimento inverso, ou seja, enquanto a taxa está caindo, o preço ele tende a subir. Se a gente clica aqui, por exemplo, em preços e taxas, a gente consegue visualizar isso de uma forma um pouco mais objetiva. No caso aqui, ó, o Tesouro Pré-fixado 2028
2028, ele está valendo atualmente R$ 719,08. Só que, qual que é a grande sacada aqui? É que esse título, ele tem que valer exatamente o valor de R$ 1.000 no seu vencimento, lá em 2028. E para isso acontecer, ele precisa ser remunerado a essa taxa de juros aqui. Então, você pode até fazer aí, tá? R$ 719,08. Há um crescimento composto de 13,44% ao ano. Nos próximos 3 anos, ao final desse período, você vai ter aí um valor de exatamente R$ 1.000. E Raíssa, como é que isso pode colocar dinheiro no meu bolso? Como é que isso pode ser uma oportunidade? Simples, basta voltar aqui que você vai entender. As taxas, como você percebe, do Tesouro Pré-fixado, elas estão nos últimos meses com uma tendência de queda. Afinal, lembra que eu te falei, taxa Selic caindo, ela acompanha todas as outras taxas da economia. Então, automaticamente, quando a gente tem esse movimento de queda na Selic, a gente vê isso acontecendo nos outros investimentos. Só que qual que é a grande mágica aqui? É que quanto mais baixo for a taxa de retorno desse investimento, mais alto vai ser o preço dele. Então, perceba aqui que nos últimos 90 dias a gente está batendo um pico. A gente volta aqui um pouquinho, cada título estava custando próximo de R$ 675. Hoje, no dia que estou gravando, já está aqui próximo de R$ 720 em cada título em um período de tempo relativamente curto. Então, como a gente tem a partir de agora o movimento da taxa Selic caindo, um movimento de queda, a gente vai ver isso acontecer também nas taxas do Tesouro Pré-fixado. E quando essa taxa começa a cair, automaticamente a gente vê esse preço começando a subir. E uma outra oportunidade que também pode colocar muito dinheiro no seu bolso, que se abre justamente nesse momento de encerramento de ciclo de alta da taxa de juros, é justamente através da renda variável. Isso porque existe uma correlação negativa entre a renda fixa e a renda variável. Basicamente, como é que funciona? Quando a renda fixa começa a subir, a renda variável começa a cair. Porém, o inverso também é verdadeiro. Então, quando a renda fixa começa a cair, a renda variável começa a subir. Então, nesse momento em que a taxa Selic deve começar a cair, consequentemente trazer a rentabilidade para baixo de toda a renda fixa, a gente vai começar a observar o efeito inverso na renda variável, que muito provavelmente deve ter esse movimento de subida. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, um fundo imobiliário, um dos maiores da bolsa, com a liquidez de quase 12 milhões diariamente, ainda com um desconto de 0,90 em relação ao seu valor patrimonial. Então, um baita desconto de 10% em relação ao valor patrimonial, porém esse desconto já chegou a ser ainda maior. Um outro exemplo que a gente consegue ver é o fundo imobiliário VISC11, que está com um desconto aqui de aproximadamente 17% em relação ao seu valor patrimonial. Então, a gente está falando aqui de uma valorização de pelo menos 17%, caso esse ativo volte para o seu valor patrimonial, fora os dividendos que você vai recebendo durante esse período. Porém, você precisa ficar muito esperto porque o mercado não é bobo. Então, não seja aquele investidor macaquinho que fica pulando de galho em galho. Por isso que eu estou te dizendo que nesse momento a oportunidade ainda está aqui na renda variável. Mas talvez essa oportunidade esteja muito próxima de se acabar. Como a gente vê aqui embaixo, ó, os fundos imobiliários já tiveram uma leve crescente. A gente pega aqui, ó, há pouco tempo atrás, cada cota chegou a bater R$ 85 e agora já está aqui com quase R$ 104, ou seja, a gente está falando de uma valorização praticamente R$ 20 em cima de cada cota e esse fundo ainda nem voltou para o seu valor patrimonial. Aqui no fundo XPML11 é a mesma coisa. Chegou a bater aqui, ó, cada cota R$ 86 e agora está custando muito próximo de 106 e ainda tem bastante margem para subir. A gente ainda está vendo um desconto em relação ao valor patrimonial. Porém, por que esse movimento de alta já está acontecendo justamente quando a Selic ainda continua muito elevada? Afinal, pelo que eu expliquei, você poderia entender que deveria ser justamente o contrário. Já que a Selic está muito alta, a renda variável deveria estar muito baixa. Porém, essa leve recuperação recente dos fundos imobiliários acontece por um motivo muito simples: o mercado se antecipa. Então, não tenta ser esperto de achar que você vai conseguir acertar o time do que é o melhor nesse momento e vai investir simplesmente na taxa Selic porque está muito alta e depois, quando a taxa Selic começar a cair, você vai correr aqui para a renda variável, porque caso você faça isso, tenha certeza que você estará prejudicando em muito a sua rentabilidade. A ideia é justamente fazer o movimento inverso e contrário ao movimento manada. Enquanto está todo mundo indo para a renda fixa, para os investimentos no CDI, é exatamente nessa hora que você deve fugir de lá e começar a investir em outras opções. Mas agora me conta aqui embaixo qual que é a sua estratégia nesse momento. Eu quero saber onde que você está investindo, se é renda fixa, se é renda variável, me conta aqui embaixo que eu quero saber. Aproveita também e dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu separei para você. Sem mais
Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Te vejo nesse vídeo aqui.